Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 14 do livro de Mateus. Jesus anda por sobre as águas. Mas por que será, hein? Inscreva-se aí no nosso canal, clica no sininho para você fazer acompanhamento. Todos os dias estamos aqui com um vídeo novo da Palavra de Deus. Então clica aí para você nos acompanhar. E abra aí a Bíblia no capítulo 14 do livro de Mateus, que é o Evangelho de Mateus, para você fazer essa leitura prévia antes de nos ouvir. Estamos vendo assim o Evangelho de Mateus, que foi escrito, entre outros propósitos, com aquele de inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus, ao apresentar Jesus como tão esperado rei e apresentar o reino que ele trouxe como cumprimento do plano da redenção de Deus. Estamos na parte 5, entramos na parte 5 a partir de agora, que é do capítulo 14 até o capítulo 18, que vai tratar da autoridade do reino. Os milagres de Jesus demonstraram a sua autoridade como Messias. Muitos testemunharam a sua supremacia quando o viram fazendo grandes obras. Jesus insistiu que a vida sob o seu reinado é diferente da vida sobre outros reinados. A maior preocupação desses capítulos, dos capítulos 14 ao 18, é a autoridade no reino. Eles são divididos em duas seções. A narrativa, que vai até o 17, e sermão, o capítulo 18, que formarão também a nossa divisão que nós estamos fazendo. Então vejamos a primeira parte, narrativa, o caráter e a autoridade de Jesus, do capítulo 14 até o capítulo 17. Nessa narrativa, que vai até o capítulo 17, estando nós agora no capítulo 14, veremos o caráter e a autoridade de Jesus. Esses capítulos mostram a estarrecedora autoridade que Jesus teve como rei, ao relembrar os milagres que ele realizou, bem como as reações daqueles que tinham contato com ele. A linhagem de Herodes o Grande é confusa por causa de seus vários casamentos e também de seus muitos filhos, assim como os frequentes casamentos entre si de seus descendentes e suas tendências a usar os mesmos nomes repetidamente. Há também aqui alguma incerteza com relação à identidade de Filipe, com quem Herodias havia sido casada. Provavelmente não era Filipe, o tetrarca de Itureia e Traconites. Herodias era filha de Aristóbulo, um dos filhos que Herodes o Grande matou, e era também neta de Herodes o Grande. Ela se casou com seu meio-tio Filipe, mas depois abandonou-o por outro meio-tio, Herodes Antipas, o meio-irmão de Filipe. Casar-se com a ex-esposa de um irmão vivo é proibido. Ali está em Levítico 18:16. Assim, o capítulo 14 começa com João Batista sendo decapitado e tendo a sua cabeça exposta numa festa para Herodes e Herodias, a sua mulher, por mão da dançarina jovem, a sua filha, que o agradou tanto ao dançar para ele que jurou dar a ela o que ela lhe pedisse. É a sua mãe que sugere o pedido e ela recebe. E ela também pede. Ela pede a cabeça de João Batista num prato. Está ali o maior homem dos nascidos entre mulher, depois de Jesus, é claro. Está ali aquele que testemunhou de Cristo, dizendo ao avistá-lo que ele era o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Estava ali o último dos representantes do Antigo Testamento, dando testemunha de Cristo em uma bandeja, numa festa mundana. E será que somos melhores do que João Batista? Será que por sermos filhos do rei, nós não devemos passar por tão grande humilhação e afronta? A notícia chegou até Jesus, e ouvindo ele isso, retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. Essa sua retirada pode se referir à morte de João, o que torna a retirada de Jesus uma resposta às notícias da morte de João. Porém, João havia sido, na realidade, executado algum tempo antes. Os versos de 3 a 12 são uma digressão, de modo que a retirada de Jesus era mais como uma resposta aos rumores de que ele seria o João ressuscitado. Verso 2. Jesus procurou fugir dessa falsa proeminência, mas a sua própria compaixão motivou-o a continuar envolvido com as pessoas.
Em seguida, Jesus multiplica os pães e os peixes e mais de 5.000 homens são alimentados, fartos, e ainda sobram 12 cestos cheios. Quem nos alimenta verdadeiramente é Deus. Que bom seria se os homens tirassem os olhos das provisões e os colocassem apenas no provedor. Do mesmo modo que Jesus havia miraculosamente providenciado o maná para Israel no deserto, assim também Jesus providenciou o pão para aquelas pessoas num lugar afastado. Essa alimentação teve a intenção de lembrar o maná, e isso é indicado pela menção explícita das 12 cestas, verso 20, de pedaços de pão, uma para cada tribo e para cada discípulo. Também deve haver ali uma insinuação do banquete messiânico. Jesus desafiou os discípulos a proverem alimento para a multidão, e então os tornou ministros da sua própria provisão. O fato é que todos comeram e ficaram satisfeitos, e havia ali cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, verso 21. Como se isso não bastasse, ainda sobraram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Agora Jesus queria ficar só e ele queria orar. Ele então força os discípulos a entrarem em um barco e ir embora para o outro lado. Quase 10 horas depois, na quarta vigília da noite, a vigília das 3 até as 6 horas da manhã, ele vai ao encontro deles andando por sobre as águas. Por que Jesus andou por sobre as águas numa tempestade de madrugada para ir até eles? A resposta é bem clara. Prestar atenção ao perigo e às dificuldades da vida em vez de focar em Jesus pode nos fazer afundar. Mas mesmo assim, quando clamamos por Jesus, ele nos segura pela mão. De maneira inconsciente, Pedro estava vivendo o Salmo 69, de 1 a 3. Todos os que estavam no barco reconheceram a divindade de Jesus e falaram que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Eles reconheceram a messianidade de Jesus e sua demonstração única de poder divino. Na verdade, estamos nós, todos os que fomos alcançados pela pregação, em uma viagem que o nosso Senhor mandou ir e prometeu que estaria conosco todos os dias. Marcos 16:15 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28:20, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Assim, a obediência ao do Senhor, iremos e saberemos que enfrentaremos nessa viagem ventos contrários. Mas foi Jesus quem nos enviou. É Jesus, o sumo sacerdote, quem intercede por nós. Ele ficou ali intercedendo por eles. Ao irmos, enfrentaremos ventos contrários. Jesus, com certeza, virá ao nosso encontro para nos salvar. É Jesus quem nos fará chegarmos ao outro lado. Então foi Jesus quem nos enviou. No texto lido, vemos que Mateus 14:22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. A palavra é clara dizendo que Jesus os compeliu a irem, a entrarem no barco e a seguirem viagem. Os discípulos pareciam que queriam ficar ali com ele na multidão. Eles não estavam entendendo e Jesus teve que os compelir, os obrigarem a seguirem viagem para o outro lado. Por que fomos salvos? Para que fomos salvos? Já que estamos salvos, não seria mais lógico que fôssemos embora? Por que ainda permanecemos aqui nessa terra? Seria para juntarmos tesouros? Sim, mas não tesouros para essa vida, mas para a vida futura, o qual nos prometeu o Filho, mediante a sua promessa de vida eterna. Por analogia, eu posso dizer que também estamos viajando para passarmos para o outro lado. Desde o dia em que aceitamos a Jesus, nós entramos num barco e estamos viajando. Reparem que não estamos sozinhos nesse barco, que é a igreja e os discípulos que são os irmãos. Já pensaram se cada um fosse remando em uma direção? Se não seguíssemos viagem e ficássemos parados? Foi Ele quem nos enviou. É Jesus, o sumo sacerdote, que intercede por nós. Imediatamente depois de enviarem os discípulos, Jesus subiu ao monte.
Ali em Mateus 14, 23 vai dizer: despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Ele subiu ao monte com o objetivo de orar e orar sozinho. Caiu a tarde, lá estava ele sozinho, mas não sozinho, na presença de seu Pai, intercedendo pelos seus discípulos, pela multidão e pela obra que ele tinha de realizar em nome do seu Pai. A Bíblia chama Jesus de sumo sacerdote. A tarefa sacerdotal era realizada por um homem. Confira, capítulo 5 de Hebreus. Entre os homens. Sim, é entre os homens a escolha de Deus. O próprio homem foi constituído por Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, porque ele somente é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois que também ele está rodeado dessas coisas. É dentre os homens a escolha do sacerdote é de Deus, porque ninguém toma essa honra para si mesmo, mas é dentre os homens que Deus escolhe. O chamado é de Deus. Ano após ano ia o sacerdote chamado e escolhido oferecer os sacrifícios necessários. No entanto, este era pecador e o procedimento tinha de ser repetido e era cheio de rituais. A escolha era assim, uma vez por ano e uma vez por toda a vida. Era que o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Essa era uma forma que o Espírito Santo apontava para os homens, que haveriam de vir um homem especial, o Messias. Aquele que iria ser o sumo sacerdote escolhido e chamado para salvar os homens dos seus pecados. O autor de Hebreus introduz um homem, Cristo, como sumo sacerdote escolhido, chamado, nomeado por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele ainda diz que nos dias da sua carne, ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Foi ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência. Foi desse modo aperfeiçoado. Tornou-se, então, autor da salvação eterna. No capítulo 7 de Hebreus, uma coisa é certa: o sacerdócio é eterno. E temos um sumo sacerdote eterno diante de Deus que não oferece sacrifícios, primeiro pelo seu próprio pecado, porque simplesmente não os tem, apesar de ser homem. E depois continuamente pelos do povo, porque ele próprio foi o sacrifício feito, eterno e aprovado. Pare e pense, hein? Vamos pensar? Temos um sumo sacerdote, eterno diante de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Já no capítulo 8 de Hebreus, nós temos um sumo sacerdote. Ele está assentado à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, erigido não pelos homens ou por homem algum, mas por Deus, pelo próprio Senhor. Nós temos um sumo sacerdote. Ele, Jesus, está a interceder por nós. Eu agora sou filho de Deus por meio de Jesus, o sumo sacerdote eterno, e estou agora diante do trono da graça. Nós temos um sumo sacerdote. Ah, se caísse a ficha e se despertássemos para a realidade que agora temos um sumo sacerdote e que estamos e que não fazemos outra coisa senão pregarmos a sua palavra de vitória, de libertação, de cura e de salvação. Nós temos um sumo sacerdote. Pregador, desperta aí, anuncia a palavra do Senhor em nome do Senhor, crendo no Senhor como aquele que fará, inclusive, o maior dos milagres, sinais e prodígios, a salvação do homem perdido. Nós temos um sumo sacerdote. Quantas não foram as vezes que estou repetindo isso aqui, hein? Acesso completo ao trono da graça mediante o mediador. Meu Senhor, não me deixes passar dessa vida sem que sua palavra em mim seja um martelo que esmiuça a penha. Eu não posso morrer com tesouro nas mãos capaz de salvar a vida de homens. Não foi assim que disse John Reed: Senhor, dá-me alma, senão eu morro? O homem que orava, missionário na Índia. O capítulo 10 de Hebreus. Estamos diante de uma frase ou citação que eu sou apaixonado. Trata-se do verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, coragem, vamos entrar com confiança, sabe onde? No Santo dos Santos. No Santo dos Santos somente poderia entrar o sumo sacerdote e uma única vez por ano e uma única vez em toda a sua vida e ainda por sorteio. Por causa do mediador Jesus Cristo, nosso Senhor, temos agora acesso a qualquer momento. Você fecha os seus olhos em oração e pronto, está diante do Pai, no Santo dos Santos. Nem Ezequiel
naquela viagem que ele fez nos capítulos finais do livro de Ezequiel, pôde entrar no Santo dos Santos. Mas o anjo é que entrou e deu as medidas para ele fazer as anotações, porque foi dada a instrução para ele que tudo que ele visse e ouvisse era para ele anotar. Jesus está vindo como prometeu, e sabemos que será em breve por causa do Espírito Santo, que em nós testifica isso. Então o escritor de Hebreus adverte cada um para não retroceder, e se retroceder, então não está nele o seu prazer. Como devemos viver nesse momento de transição em que aguardamos a vinda do Senhor? Pela fé, queridos. Repare bem, quem está intercedendo por nós? Você entendeu o que nós acabamos de falar sobre esse sumo sacerdote? Quem é que está conosco? Quem intercede a nós? Quem nos deu acesso? Bênção. Ele nos enviou, ele intercede por nós, e ao irmos, enfrentaremos ventos contrários. Eles foram em obediência, mas enfrentaram uma situação complicada. Mateus 14, 24. Entrando, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O que era que fazia que o barco ficasse correndo perigo? Ele estava sendo açoitado por ondas por causa do vento que era contrário. Não existe cena pior para se viver do que estar em mar aberto, em meio a fortes ventos que fazem com que ondas gigantes venham desestruturar a estabilidade dos barcos. Assim, aqueles discípulos estavam assustados e apavorados. Em nossa vida, quantos não são os momentos que enfrentamos que fazem a gente perder a estabilidade por causa da grande provação? Jesus disse que o sábio construtor é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, porque haverá sobre ela fortes chuvas, que encherão os rios e que trarão fortes ventos que darão contra aquela casa. Ai dos que a constroem sobre a areia, porque não suportarão as adversidades e a sua casa será derribada. Meus queridos, quer queiramos, quer não queiramos, enfrentaremos os fortes ventos que vêm sobre a nossa casa para tirar a estabilidade. Se conseguisse, ficaria fácil de derrubá-la. Quem de nós pode escolher os problemas a enfrentar? O meu problema é maior ou ele é menor do que o seu problema? Nós não escolhemos os problemas que enfrentaremos, nem a força dos ventos contrários, mas podem ter certeza de que sofreremos com eles. Não teremos a paz jamais pela ausência de problemas. Isso é ilusão. Quando eu tiver paz, então eu. Isso não existe. Não existe essa paz pela ausência de problemas. Então não escolhemos problemas e nem teremos a paz pela ausência dele. Mas nós podemos, neles, nos problemas, escolhermos como iremos glorificar a Deus ou não. Escolheremos se daremos lugar à carne ou não. Isso sim é sério. Isso sim tem que ser revisto. Cuidado. Não teremos a paz pela ausência de problemas, mas teremos a paz de Deus sempre, nos problemas. Deus sempre estará conosco e nos ajudará a enfrentarmos o que quer que seja. Querer viver como se fôssemos intocáveis ou invulneráveis é mentira do diabo. Estamos sujeitos a tantas coisas, tem as de fora e tem as de dentro. Uma vez, Deus me fez passar por algo muito forte e eu sofri muito e chorei ao ponto do desespero. Ele então ministrou ao meu coração: filho, eu estou te provando. Mas, Senhor, respondi, está doendo muito e não sei se vou suportar. Por que então me provas? Eu te provo, meu filho, não para eu saber o que está em teu coração, porque já sei, eu já conheço, mas te provo e sei que dói para que você conheça você mesmo o seu próprio coração e, conhecendo ele, entregue ele para mim, para que eu possa te curar. Eu entendi, queridos, que passando por aquilo, eu tinha pecado tanto, tinha já amaldiçoado meu irmão, tinha murmurado, tinha pecado, tinha odiado a ponto de desejar a sua morte. E fiquei tão envergonhada com tantas coisas ruins que estavam em mim que confessei: basta, Senhor, não sou melhor do que meus pais, eu quero morrer. Foi somente quando entreguei tudo para o Senhor que pude ser curado e restaurado para novamente ser instrumento útil ao Senhor Jesus. Quarta parte.
Jesus virá ao nosso encontro para nos salvar. Já passava muito tempo que o Senhor tinha mandado eles irem e eles se sentiam sozinhos, mas Jesus estava perto. Mateus 14, 25. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Vamos entender a quarta vigília. Quando eles começaram a viagem, ainda era dia. É como no início de nossa caminhada, que tudo são flores e vencemos obstáculos pela fé como se fôssemos campeões. É a fase do primeiro amor. A noite era dividida em 4 vigílias de aproximadamente 3 horas cada. Primeira vigília do pôr do sol até às 9 horas. A segunda das 9 à meia-noite. A terceira de 0 às 3 e a quarta das 3 até a aurora. Ele veio na quarta vigília da noite. Por que será? Porque é na quarta vigília que a noite se faz mais escura, as ondas mais revoltas e os ventos mais rijos em razão da proximidade do nascer do sol. Meus queridos, o próprio texto aqui atesta esse fenômeno quando diz que neste período eles remavam com dificuldade, porque o vento lhes era totalmente contrário. Como sempre, o relógio de Jesus está rigorosamente pontual. Veio quando a escuridão era mais densa, as ondas mais encapeladas e os ventos totalmente adversos. Quando é que Jesus virá ao nosso encontro nos salvar? Na hora exata que Ele quiser nos salvar. Conforme seus propósitos eternos e sábios, Ele jamais atrasa e também jamais tarda nem adianta. Mesmo vindo ao nosso encontro para nos salvar, ainda assim, muitas das vezes o medo é tanto e a situação tão complicada que não enxergaremos bem e veremos então o quê? Fantasmas. E ficaremos então aterrorizados. Confira aí Mateus 14, 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Ali estavam os dois, lado a lado. O problema que enfrentavam? O Senhor dos céus e a terra. Para quem olharemos? E o que é que nós veremos? O Senhor estava ali, lado a lado, para mostrar-lhes pelo Espírito Santo de Deus que não há situação que o Senhor esteja ausente, distante ou alheio. Se no problema vermos o fantasma, ou pior ainda, o vermos, então precisamos de cura de nossos corações. E a situação adversa está servindo para demonstrar isso. O Senhor está sempre no controle de tudo e de todas as coisas. Isso é o que aprendemos disso. A dor que você está enfrentando, a situação constrangedora porque está passando, o aperto que está sofrendo, a luta que parece não ter fim, o próprio fim que parece estar chegando cada vez mais perto, está vindo sim, mas veja ao lado disso quem está ali. É o Senhor. É o Senhor dos céus, é o Senhor da terra. Abra os seus olhos e veja, abra os seus ouvidos e ouça. O Senhor está no meio da tempestade. E agora, você irá glorificar a Ele ou vai ignorá-lo? Confira aí Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tendes bom ânimo? Sou eu, não temais? O que diz Jesus em primeiro lugar ao encontrar aqueles discípulos com medo, aterrados e desesperados? É sempre assim. Jesus não veio para nos destruir, mas para nos salvar e nos levantar. Isso me faz lembrar quando ele apareceu, estando as portas abertas no 8º dia de sua ressurreição para ali curar e exortar a Tomé por causa de sua incredulidade. Quando Jesus chega no ambiente, a paz que lhe acompanha e o que ele diz antes de tudo? Paz seja convosco. Essa não é qualquer paz, mas a paz do Senhor, é o Shalom. Shalom, geralmente traduzido pela paz, significa paz entre duas entidades, geralmente duas nações, ou a paz interior de um indivíduo. Também é utilizada como cumprimento dentro da comunidade judaica, à semelhança do salam árabe. A palavra shalom deriva da raiz shin, lamet, mem, que nas línguas semíticas aparece com o sentido de ser completo, ser cheio ou ser pleno, aparecendo em diversos textos com o sentido de paz, salvação e prosperidade de indivíduos e nações. É também toda sorte de bens materiais, espirituais e psíquicos que o Messias trará, ou seja, a salvação que Jesus nos trouxe. Dentro da língua hebraica, a palavra shalom é utilizada em diversas expressões. Shalom aleichem, literalmente a paz sobre vós, é a expressão completa do uso do shalom
quando cumprimento e é cognato do árabe assalamu alaikum. A resposta a esta expressão é aleikum shalom, Shabbat shalom, cumprimento comum em uso no Shabbat, sendo muito utilizado em comunidades Mizrahi, Serafide também, Sefarad e em Israel. Algumas comunidades askenazi usam o termo Idishigut Shabes, Alav HaShalom, literalmente sobre ele a paz. É uma expressão usada em algumas comunidades judaicas após mencionar o nome de uma pessoa respeitável equivalente ao árabe Allahi Islahan. Essa saudação inicial de Jesus deve ter abalado, toda aquela casa, tirando aquela ansiedade e medo que dominavam eles para lhe darem a paz do Senhor. Essa gostosa paz somente Deus pode nos dar. E esta paz que todos desejam, e se pudessem ou compreendessem seu profundo sentido e significado, como tentamos esboçar, que ela tem um sentido ali no árabe, no hebraico, um sentido completo, é a bênção completa, a bênção plena. Ela não é somente paz por ausência de problemas, mas ela é prosperidade, ela é o bem-estar. Então, essa paz que todos desejam, e se pudessem ou compreendessem seu profundo sentido e significado, jamais a trocariam por qualquer oferta deste mundo. Com a chegada e a palavra de Jesus, todo mal tem de sair, e a sua paz a entrar e dominar o ambiente. Foi assim com aqueles discípulos atemorizados que você vê em Mateus 14, 28, de 28 a 31. Uma vez curada a ansiedade e chegada a paz, quem se anima a ousar na fé em primeiro lugar, e Jesus gostou disso e continua gostando de desafios de fé, é Pedro. Onde estava o medo, a ansiedade, o temor, o desespero pela vida? Nada disso, aliás, muita ousadia. E Pedro invoca ao Senhor, o desafiando. O Senhor aceita seu desafio e lhe lança uma palavra de poder, e Pedro a segue. Assim creio, deve ser nossa vida, em ousadia e coragem, para completarmos aquilo que Deus quer que façamos. Enquanto os olhos de Pedro estavam fixos no Senhor, ele também experimentou algo diferente e andou por sobre as águas. Seu corpo flutuava em meio ao ar, por cima das águas. No entanto, seus olhos saíram dos olhos do mestre e se fixaram na água, ou na tempestade, e a realidade engoliu a sua fé e ele começou a afundar. Foi engraçado que ele não afundou, mas começou a afundar. Você não acha isso estranho? Existe isso, começar a afundar? Gera outro milagre também. Pedro deveria afundar e não começar a afundar. Era como se a sua fé tivesse um botão de controle de gravidade, que fosse lentamente sendo desligado, como uma música que vamos abaixando o volume bem lentamente. Começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" Ora, não estava ali o Senhor, porque gritou, porque duvidou, porque teve medo. Então o Senhor lhe estende as mãos e o salva. Também nós andaremos nas águas da vida. E em determinados momentos, parece que elas irão nos engolir. Vamos nos lembrar então de Pedro e também vamos invocar o Senhor Jesus, que estará tão pertinho de nós que ao estender as suas mãos, Ele nos salvará. Mateus 14, 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quando Jesus sobe ao barco, cessa o vento. Ventos contrários não destruirão nossas vidas se o Senhor entrar em nossos barcos. Também isso é uma parábola para nós, mostrando que o discípulo que não anda sozinho, mas Jesus sempre está com ele. Repare que a palavra diz que quando ambos entraram no barco é que houve o fim dos ventos. Jesus jamais nos abandonou. Jesus jamais nos abandonará. Quinta parte, e já encerrando esse capítulo, é Jesus quem nos fará chegarmos. Mateus 14, 33, 34 diz assim: "E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando do outro lado, chegaram à terra, em Genezaré." Aqui aconteceu algo maravilhoso que muitos leem e não percebem por causa do desconhecimento das línguas originais que foram escritas as Escrituras. Aqui é um mistério interessante. Antes desse mistério, quero falar de adoração. Os que estavam no barco o adoraram. Deus nos fez para o adorarmos, e o fato de reconhecermos em nossas crises, por pior que sejam, quando nós o reconhecemos, é um ato de adoração. Aqueles discípulos entenderam isso e exclamaram sobre ele, reconhecendo como Deus: verdadeiramente tu és filho de Deus. E quando o adoramos, é
quando louvamos, é quando reconhecemos, é quando o invocamos que os milagres de Deus acontecem. Você se lembra de Silas e de Paulo na prisão e o que faziam à meia-noite, estando seus corpos feridos e presos em cadeias, que eram instrumentos de tortura dos presos? Eles adoravam o Senhor, cantavam louvores a Ele, não amaldiçoavam o inimigo, nem o carcereiro, nem os seus algozes, e nem ficavam se lamentando, nem ficavam lá se dizendo que não era isso, que não era aquilo, que outras coisas, mas eles estavam ali louvando e adorando o Senhor que os fez. E o Senhor o que fez? Os libertou milagrosamente e ainda lhes deu a vida do carcereiro e dos demais prisioneiros. O mistério que aqui aconteceu, que eu volto ao texto do barco, que Jesus entrou no barco, a bonança se fez e eles imediatamente chegaram ao seu destino. O mistério que aconteceu aqui é que imediatamente chegaram ao seu destino. A viagem foi feita de teletransporte. É Jesus, amados, a escolha do Pai para nós. Ele é o fundamento e a escolha absoluta de Deus, do Deus Pai, que nele calou toda a plenitude, que nele colocou, aderiu toda a plenitude da divindade. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo, 1 Coríntios 3:10. Veja que o Pai, o Espírito Santo, os anjos, o Velho Testamento, principalmente João Batista, o próprio Filho, o Novo Testamento, em especial o apóstolo Paulo, a história, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, a história tanto antes de Cristo como depois de Cristo, a nossa própria história também, tem um antes de Cristo e depois de Cristo, a natureza criada, todos apontam para um lugar, todas apontam para o mesmo lugar, Jesus Cristo. Foram incluídas poucas citações, mas há muitas. O Pai, Mateus 17:5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo, em Mateus 3:16, vai testificar isso. O próprio Filho, em João 14:6. Os anjos também, em Mateus 1:20. O Velho Testamento, principalmente com João Batista, que é um dos últimos profetas. O Novo Testamento, em especial o apóstolo Paulo, Colossenses 1:15 até o verso 19. A história que foi dividida, antes e depois de Cristo. A nossa própria história, a minha história também. Eu sou o Daniel Deusdedit, depois de Cristo, e tenho antes de Cristo. A natureza criada, com seus fenômenos, ela está aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Mateus 14:1 diz assim: por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. E é assim que começa o capítulo de número 14. E ele termina com o verso 36. E lhe rogaram que ao menos pudesse tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram na orla dele ficavam sãos. A cura brotava ali de Jesus, mostrando o seu poder e sua autoridade. Um dia desse nós tivemos um péssimo final de semana. E a gente não conseguia dormir do sábado para o domingo porque nosso vizinho resolveu fazer aquela festa. Uma festa barulhenta que durou até às 7:30 do outro dia. Quem dera nós tivéssemos aceitado o convite dos irmãos da Igreja Cristã Nova Esperança para estarmos em vigília a noite toda, teria sido melhor. O resultado foi que não oramos, não dormimos e ainda entramos na carne. É isso mesmo, misericórdia. Senhor, te pedimos perdão e confessamos assim nossas fraquezas. O Senhor não nos provou para que fôssemos reprovados. Nunca é assim. Você não é provado pelo Senhor para ser reprovado. Quem te tenta não é o Senhor. E você não é provada para ser reprovada. Mas para que a gente conheça nossos corações, para que a gente confesse os nossos pecados e para que sejamos por Ele sarados. Ele nos prova para nos aprovar, para nos mostrar onde precisamos agir. Deus ministrou ao meu coração naquela manhã quando falou comigo sobre cantar louvores e adorá-lo e orar a Ele no meio das tribulações. Foi daí que nasceu essa palavra de Mateus 14. Filho, você deve me reconhecer no meio das tempestades, como eu andava por cima das águas, e por elas ainda ando, e eu não era afetado. Eu continuo no controle de todas as forças, dos ventos contrários, da tempestade, das águas, do mar revolto, das ondas, do próprio barco, fazendo-o chegar ao seu destino. Por que você não me louva e me adora e não me reconhece?
Aí está, meus queridos, a oportunidade que nós temos diante do problema de não exaltar o problema, de não ser engolido pelo problema, de não ser reprovado, mas diante do problema, de reconhecermos que lado a lado com o problema tem ali o Senhor que anda por sobre as águas dos problemas. E aí nós vamos e adoramos a Ele. O problema deixa de ser o ponto principal. A razão principal passa a ser a adoração dele. Entendi então que devemos adorar o Senhor. Não para que por meio da nossa adoração a situação mude, mas porque reconhecemos o controle do Senhor que, querendo, mudará o quadro atual ou não. Estamos assim aqui para falarmos a palavra de Deus ao povo de Deus, sendo nós instrumento de Deus. É tudo de Deus, é tudo por Deus, é tudo para Deus. A Deus seja glória. Amém. Eles chegaram do outro lado, na terra de Genesaré. E Jesus foi reconhecido pelos homens daquela terra que traziam seus enfermos e até os tocavam em sua orla. E todos os que assim o faziam, eles eram curados. Por onde Jesus andava, dele saía virtude para cura. Interessante esse capítulo 14, um pouco extenso. Vale a pena você reler e ler e reler e para aprender e assimilar. Isso aqui é o resumo da nossa vida. Essa viagem no barco, ela tem uma representatividade conosco que estamos vivos aqui, fantástica. Se nós aprendermos que do lado da tempestade, andando por sobre ela, está o nosso Senhor, e que a tempestade não nos veio para nos abater, mas para adorarmos o Senhor, teremos aprendido tanto. Que assim seja na sua vida. Mateus 14, um capítulo fantástico. Jesus andou por sobre as águas. Por quê? Você já entendeu, né? Amanhã estaremos aqui. Uma mulher cananeia vai nos ensinar o que é a verdadeira fé. Uma mulher cananeia. Não é um filho do reino, é uma estrangeira. Muitos estrangeiros ensinaram tantas coisas maravilhosas sobre a fé que eu fico admirado. Muitos estrangeiros mesmo. Os maiores para mim dos estrangeiros que nos ensinaram adoração foram aqueles 3 magos. No capítulo 2 do livro de Mateus. Mas amanhã estaremos aqui com uma mulher cananeia nos ensinando o que é a fé. Fique com Deus, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para fazer acompanhamento. Todos os dias uma palavra de Deus aqui diferente, de edificação, de exortação, uma palavra expositiva. A parte escrita, que é necessário consultar, jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, semeadores.com.br. Nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. Lá temos palavra de Deus todos os dias. A Deus toda a glória. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos, a sua vida, o seu ministério e a sua família. Amém.